para o tema imediatamente. Crescendo em Cristo. Título do tema. Crescendo em Cristo. Crescendo em graça, crescendo em Cristo. Será que é a mesma coisa? Ou será que crescer em Cristo é ainda mais forte do que crescer em graça? E eu vou começar falando de um apóstolo que não é muito comum da gente falar dele. Eu não costumo falar dele quase nada. Só que existem ensinamentos, existem cortes aqui. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos líderes entre os apóstolos de Jesus de Nazaré. Ele escreveu 2 cartas, sendo que na primeira ele se dirige aos judeus que fugiram da perseguição para outros países e se misturaram com os gentios. E a Bíblia fala disso. Ele fala de judeus que estavam no Ponto, na Galácia. Lembra de alguma coisa quando se fala de Galácia? Paulo. Capadócia, Ásia e Bitínia. Regiões onde o apóstolo Paulo fundou igrejas também entre judeus e gentios. Só que Paulo fundou igrejas nessas regiões. Para onde Pedro escreveu essa carta dele. Paulo, ele escreveu cartas para igrejas em graça. Igrejas que ele fundou exclusivamente em graça. E Pedro escreveu o que ele sabia. Ele escreveu na superfície. E Paulo escreveu cartas profundas. Enquanto Pedro era apóstolo de Jesus de Nazaré, da circuncisão, da lei, Paulo foi apóstolo do Cristo ressuscitado, ou da incircuncisão. E lembre-se que Pedro e Paulo estiveram inicialmente juntos por 15 dias. É tempo pra caramba. É bastante tempo. Está lá em Gálatas 1,18, se você quiser conferir isso, está lá. Depois, passados 3 anos, disse Paulo, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Período suficiente para que Paulo compartilhasse o seu evangelho, que é o evangelho do Cristo ressuscitado, a Pedro. A ponto deste, Pedro, em sua segunda carta, manifestar a seguinte saudação. Olha o que a convivência de Pedro com Paulo fez com que ele falasse isso aí, ou que ele escrevesse isso que está aí. Agora você começa a avaliar. Separe lei e graça. Se você for na igreja da esquina, ou na sinagogazinha da esquina aí mesmo, você que está no sistema religioso, na lei de Moisés, esta saudação, graça e paz, na lei não dá. Quem é que na lei vive em graça? Se está na lei, não está em graça. E quem é que está em paz se está na lei? Ninguém. Porque a lei, vamos lá, olha o que Pedro escreveu na saudação logo de cara na sua primeira carta. Graça e paz vos sejam multiplicadas, olha, que a graça, que a palavra corra, no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. São 2. Aí já você vê que ele não estava na graça. Deus e Jesus. O Pai e o Filho. Bom, ora, vamos lá. O que a lei traz para quem está debaixo dela? Traz paz ou traz temor? Temor, ira. Certo? Que vive debaixo de mandamentos. Na lei o diabo está de pé. Esta saudação, ela mostra outra coisa. O resultado da influência de Paulo nos 15 dias de convivência com Pedro, a ponto dele também afirmar, agora na segunda carta de Pedro 3,15, e agora a gente vai caminhando em coisas bem interessantes, usando Pedro. Pedro vai ser usado aqui hoje. Tá? Muito bem.
considerai, Pedro falando, considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação. Conversa meio estranha essa daí. Como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Já sabia que Paulo tinha escrito para aquela mesma igreja, ou para aquele mesmo grupo que ele tinha escrito. Paulo foi lá antes e escreveu para os Gálatas, por exemplo, diferente do que Pedro escreveu, e por isso Pedro diz agora, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Diga, sabedoria. Sabedoria. Na graça existe sabedoria? Sim. Na lei existe sabedoria? Não. Na lei existe o quê? Ó, está aqui o estatuto, é para fazer isso. Está aqui o mandamento, não faça isso, não. Isso aqui pode, isso aqui depende da diretoria do pastor, da comissão de membros. Na graça não é isso. Na graça é sabedoria. É você, com a sabedoria que você tem, igual a que eu tenho, que vai julgar o que você deve ou não fazer. Ah, mas e se? Aí vem a perguntinha. A graça é para todo mundo fazer coisa errada? Claro que não. Eu estou falando isso aqui? Não. Você tem a sabedoria para não fazer coisa errada. Você tem a sabedoria para fazer o que é certo. Aí o que é certo? Conheça a graça e você vai saber. Porque na lei não dá para saber o que é certo e o que é errado. Na lei a pessoa se esconde atrás da religião. Na graça não dá para esconder nada. Porque a graça mostra quem você é. Em espírito, perfeito, completo, maravilhoso, abençoado. Em carne, perfeitamente errado, perfeitamente complicado, perfeitamente diabo. Satanás. Verso 16. Qual é a sabedoria agora? Agora Pedro vai explicar a sabedoria de Paulo. Vai tentar. Ele tenta, mas não consegue. Voltando só ao 15 para pegar o finalzinho. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, vírgula, ao falar destes assuntos. Pedro falou, ficou comigo 15 dias. Eu fiquei tentando entender o que ele falou, mas tem coisa que eu não consegui entender, claro, e nem vai. Nem ninguém que está sujeito a Pedro hoje vai conseguir entender nada. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E há mesmo. Não para nós, hoje. Mas para nós estava difícil de entender há uns anos atrás. Que os ignorantes, e aí Pedro está elogiando Paulo. Ele está dizendo, Paulo tem coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os que não entendem, pegam as coisas que Paulo escreve e deturpam. Pedro está elogiando Paulo. Como também as demais escrituras, que é a lei, o Velho Testamento, para a sua própria destruição. Pedro encheu a bola de Paulo. Nem precisava, mas encheu. Porque ele não tinha o que fazer. Ele deu uma elogiada legal em Paulo, mas ele mostrou aí que ele não consegue avançar. Por que ele não consegue avançar? Porque Paulo tem coisas difíceis, certas coisas difíceis de entender. Por exemplo, Paulo falava em predestinação e Pedro falava em presciência. Não, as coisas que acontecem no mundo acontecem porque o Senhor já sabe que vai acontecer. Isso é presciência. O Senhor já sabe. Ele sabe, mas ele deixa acontecer primeiro. Não foi ele que estabeleceu. Ele deixa acontecer para ver o que ele vai dizer. Ah, aconteceu, eu já sabia. É quase que um chute no escuro. Predestinação? Deus criou o bem e o mal, os bons e os maus, e ele fez o que tinha que fazer de um lado e fez o que tem que fazer do outro. E colocou todos nós em carne, participando de carne e sangue, nós que somos espíritos perfeitos e abençoados, porque ele sabe o que é a carne, o que é o mal, e para a gente aprender com a carne, aprender com o mal, a fazer o bem. Vamos para o 17.
Assim que vós, amados, não esquece que é Pedro falando, prevenidos como estáis de antemão, guardai-vos. Mas vem a leizinha no meio para entrar no meio. Vigiai. Não suceda que, arrastados pelo erro desses iníquos insubordinados, desmoronais de vossa firmeza. Perdeu a salvação. Quando Pedro fala isso, ele está dizendo, cuidado aí, porque se você não vigiar, você perde a salvação. Saiu da firmeza, caiu da salvação, não da graça. Porque Pedro não entende a diferença entre graça e salvação. Então, para Pedro, desmoronando da firmeza, tchau predestinação. Percebe? É sutil isso, mas está bem claro aí. Verso 18. Antes... voltou. Lá ele deu uma escorregada e aqui ele volta. Antes, crescei na graça. Puxa vida! Olha, se você for em qualquer lugar do sistema religioso ouvir uma mensagem dessa e falar, você sabe, pastor, o que é graça aqui nessa congregação? Graça é aceitar Jesus no seu coração, ele aceitar a sua graça. Antes, crescei na graça, e vem mais, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só que Pedro está falando de Jesus de Nazaré, que ele não conhecia o ressuscitado. Ele conheceu o ressuscitado nos 15 dias que ele ficou com Paulo, mas não deu para entender. Ele recebeu, entendeu e tal, mas depois ficou pensando, mas peraí, como assim? Aquele que estava comigo, que eu tive do lado dele, que eu neguei ele e tudo, ele morreu lá. Depois o galo cantou 3 vezes, aquela coisa toda. É esse que Paulo está falando? Não, Paulo está falando que esteve no terceiro céu, é diferente a coisa. Então quem está no sistema religioso, abençoado, você que está me vendo aí, esse Salvador que Paulo está falando, que Pedro está falando, é Jesus de Nazaré. A diferença, tem gente que fica brava porque a gente está defendendo a Paulo. Não é que a gente está defendendo Paulo porque a gente resolveu ficar do lado de Paulo. É porque Paulo recebeu o Evangelho do Cristo ressuscitado. Sim. E há uma diferença muito grande entre Pedro e Paulo. A ele seja dada a glória agora até o dia da eternidade. Amém. Bom, vamos comentar umas 3 notinhas aqui sobre isso. Pedro está falando da sabedoria. Vamos começar falando da sabedoria de Salomão. Vocês se lembram, né? Que Salomão foi o homem mais sábio do seu tempo? Não todo mundo fala disso. Quem deu a sabedoria de Salomão para Salomão? Deus. Salomão pediu, porque ele disse, Senhor, eu não vou conseguir reinar sobre o povo de Israel sem sabedoria. E a primeira prova veio naquela questão das 2 mães lá com a criança que depois Salomão jogou aquela, foi forte aqui. Foi uma sabedoria tremenda. Era uma grande sabedoria de Salomão, mas não era a sabedoria predestinada, era uma sabedoria limitada, abaixo dos céus. A sabedoria de Salomão era uma sabedoria limitada abaixo dos céus. Depois também vamos falar da sabedoria da lei de Moisés. Salomão estava sujeito àquela sabedoria da lei de Moisés porque ele esteve na lei. A circuncisão, ela vigorou até o momento em que Cristo morreu e ressuscitou. A sabedoria da lei de Moisés. Era uma sabedoria? Era. Mas essa sabedoria estava limitada exclusivamente à obediência aos mandamentos da lei. Nada mais. Quem se submetesse à lei, top. Quem não se submetesse à lei, estava em pecado. E a pergunta é, quem se submeteu à lei? Somente um cumpriu toda a lei. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, próprio Deus em carne. E agora, depois que Jesus de Nazaré morre e ressuscita, entra a terceira sabedoria, que é a que vale hoje. As outras 2 não valem. Esta vale, a sabedoria predestinada. Crescendo em Cristo,
A sabedoria predestinada que foi dada ao apóstolo Paulo, como o próprio Pedro menciona nesse contexto. Pedro diz, é difícil de entender, mas era essa que tinha que ser entendida. E ele não entendeu. E quem entendeu, por favor, você que está aí, ouvindo graça, crescendo em graça, ouvindo outras graças por aí, será que você consegue discernir o que é a sabedoria predestinada de Deus? É quando você se submete ao Evangelho de Paulo. Ah, mas eu também uso Paulo e tem umas autoajuda legal por aí. Autoajuda está cheio hoje, para tirar a gente da depressão, para tirar a gente da ansiedade. Mas isso não resolve, isso é remédio analgésico para curar a enfermidade grave. Não adianta, é paliativo. A autoajuda é bonitinha, tem gente falando bonito por aí. Tem uns vídeos bonitos, bem gravados, cheio de imagem bonita, em tudo que é lugar na rede social. Aí vem a pessoa e fala, olha, isso aqui parece graça. Abençoado, graça. É Cristo em você. É você crescendo em Cristo ressuscitado. Vamos falar sobre isso agora. Pedro, olha que interessante. Pedro, um legalista, um cara emocional, que Pedro era emoção pura. Ele arrancava a orelha do servo do sumo sacerdote na hora, se fosse preciso. Ele era afoito. Pedro não pensava para agir, ele agia com impulso. E era hipócrita também. Ele foi chamado de Satanás. Não quer dizer que ele era o Satanás. Quer dizer que ele era opositor de Cristo e na cruz. Tá? Muito bem. E agora Pedro vem e encerra a sua carta recomendando aos judeus e gentios a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Ele não sabia nem o que ele estava dizendo. Agora vamos entrar na sabedoria encomendada ao apóstolo Paulo, que é para verdadeiramente a gente crescer em Cristo. Agora você vai ver a diferença entre o escrito de Paulo e o escrito de Pedro. Pedro, quando escrevi, você falava, esse negocinho aqui está meio esquisito. Mas agora Paulo, você vai ver agora. Efésios capítulo 4, a partir do verso 13. Isso aqui é um poema. Isso aqui é um negócio fantástico, sabe? De sabedoria, de grandeza, de profundidade. Paulo está exortando os efésios a viverem na unidade do Espírito. Pedro não sabia nem fazer ideia do que era isso. Pois somente assim, Paulo disse aos efésios, vocês vão alcançar a maturidade, o crescimento em Cristo. Você quer crescer em Cristo, abençoado, ou você quer crescer na religião? Lá perto onde eu moro tem uma gráfica de uma religião famosa aí. Você vê os movimentos assim. É carro passando para todo mundo entrando ali. Religião. Ah, eu tenho um cargo lá, eu vou crescer na religião. Não, você tem que crescer em Cristo. Aqui não é religião. Carta de Paulo aos Efésios 4:13. Até diferença. Que todos cheguemos. Não é até que você chegue sozinho. Eu sou igreja, mas se eu chegar antes... Até que todos cheguemos. A unidade da fé, não é a união na fé. Todo mundo junto aqui, ó, vai ter uma reunião aqui, ó, vai ter todo mundo. Você vai ver união é na esquina, né? Na esquina está cheio de união. Ninguém sabe nada que está fazendo, mas está todo mundo junto, porque é bonito. Que gosta da igreja, que gosta do pastor, que gosta da mulher do pastor, que tem comida, porque tem isso, tem aquilo. Unidade. Unidade da fé e do... Eu fico louco de ler essas coisas. Não é conhecer a Jesus. Você conhece Jesus? Ah, eu conheço o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para me salvar, não é verdade? É verdade. Aqui é conhecimento pleno. O que é conhecimento pleno? Total. Cristo total. Conhecimento pleno do Filho de Deus. É Filho de Deus, realmente, o Filho. Porque quem veio em carne era um filho. Que para gerar em carne, Deus tinha que ter um filho em carne. Por isso nós somos filhos. A varão completamente desenvolvido. Aí quebrou tudo. Não é varão homem, aqui está falando de espírito. Espíritos completamente desenvolvidos. De glória
em glória, crescendo em Cristo, à medida... Sabe qual é o padrão para você crescer? É só isso aqui, o que está no final. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou embora porque eu não aguento. Mas é isso que está aí. Você pensa que é difícil? Não é questão de ser difícil. Quando você tem a informação correta como essa que nós estamos passando para você hoje, o que eu tenho que fazer para chegar nisso? Eu tenho que lute contra a sua carne. Lute contra a sua carne religiosa, que adora saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer aqui? Vai na religião lá, o que eu faço aqui? Você vai se preparar para o batismo, você vai se preparar para isso, para aquilo, vai fazer a classe de crescimento de batismo. Eu quero um cargo. Eu tendo um cargo na religião tal, outro dia, né, foi embora aí um líder religioso forte aí, né? Acidente de moto, foi embora. Agora eu quero o cargo dele, já estão até mudando até a cara da antiga congregação, aquela coisa abençoado. Não é crescer. Não é crescer em religião. É crescer em Cristo. Então vamos aqui, 3 itens. Varão perfeito no sentido coletivo. Cristo não quer que só eu cresça e o outro irmão meu ali fique ali marcando bobeira, marcando passo. Não, você tem que crescer junto. Então a gente fala, por quê, né? Podia ter mais gente, mas não é. Para crescer não é muita gente, não é estádio do Maracanã que vai crescer todo mundo junto lá. É espiritual. Homem novo. O que é um novo homem? Arquétipo de todos os regenerados. Você é um modelo do que deve ser todos os demais. O coletivo. Cristo total. O Cristo total, é só isso. Nós somos Cristos para quê? Para ficar réplica, acabamos de cantar réplica, Deus, sou igual a ti, tu é igual a mim. E na hora de agir, ai, 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 ui, 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 ai, ai, ai. É ação. Verso 14, agora é forte demais. Para que já não sejamos como crianças oscilantes. Um dia eu estou lá, gostei, hoje foi bom. Amanhã não foi tão bom. Hoje eu gostei, hoje foi legal. Na semana passada, gostei não. Agitados de um lado para outro. Como é que é uma criança? Você já viu a criança? A criança, ela está fazendo uma coisa, ela não aguenta ficar 10 minutos fazendo aquela coisa. Ela precisa sair dali para fazer outra. É por isso que professor de criança não é fácil. Que a criança, pai então, fala, o pai já quer, começa a aula logo, agora está acabando. Por quê? Porque sabe que a criança é inquieta. Levados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Crianças espirituais, problema. Pela artimanha de homens que, para enganar, empregam com astúcia as ciladas do erro. Existem pessoas, existem robôs aí no mundo preparados para extraviar pessoas da verdade. Tá? Estou falando de robôs humanos, mas vão vir robôs que vão ser programados para um monte de coisa, para te tirar da fé verdadeira. Isso virá. Vai ter robô pregando, dizendo que você tem que fazer isso e aquilo. Já tem robô pregando. Para enganar. O robô, olha, sabe qual é a diferença? A maior diferença entre um robô e um filho de Deus é que o robô jamais será um escolhido. O robô jamais será um eleito. O robô jamais será um pregador da verdade, a não ser que você programe ele. Jamais será humano. E você é um filho de Deus participando de carne e sangue. Jamais vai haver robô participando de carne e sangue.
é robô, ele é carne e sangue. E se bobear é ferro, é nióbio, é não sei o que vai estar lá no meio dele. Mas jamais aquilo ali foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Fechando, verso 15 e 16. Então, continuando só o finalzinho do 14, para que já não sejamos como crianças oscilantes, agitados de um lado para outro, levados ao redor. Ah, aquele pastor, tem um pastor lá na Coreia, é graça pura. Ouve bem o que ele está falando. Não é graça pura, não. É graça mesclada. Mas a igreja dele tem milhares de pessoas. Os islamitas também são milhares no mundo inteiro, explodindo torres, explodindo no meio da rua. Se for exemplo, quantidade de gente, então vá ser muçulmano, que é o que mais está crescendo no mundo. Verso 15. Senão que seguindo a verdade em amor, isso é Paulo que está falando, não é Pedro não esquece disso, tá? Cresçamos em tudo. Tem que crescer em tudo. Tem que crescer no temperamento, tem que crescer na personalidade, no caráter, tem que crescer no entendimento, na informação, no conteúdo que você tem dentro de você, tem que crescer no teu deusado, você tem que crescer. Se não crescer, vai te dar problema a você mesmo. Não é para mim que vai dar problema, é para você. Eu tenho que crescer, meu Deus. Essa palavra é para mim. Eu fico olhando isso aqui e falo, cara, você é louco, você tem que crescer você também. Senão que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou lá na lei de Baixo. Cristo! Que Cristo é esse? O que ressuscitou, que vive em você. Cristo em vós, esperança de glorificação. Não tem outra coisa para falar. Quando entra em Paulo, é isso. E Pedro ficava... tem umas coisas que Paulo fala difíceis de entender. Claro que é difícil, você não foi chamado para isso. Vai você, entra num site de medicina e tenta entender o que está lá. Os leucócitos dos... Você não vai entender. Você não foi chamado para ser médico. Agora, quem foi vai entender. Vai fazer o curso lá, vai entender. E não vai entender porque você pegou o diplominha lá na faculdade de medicina da USP, você botou embaixo do braço e foi operar. Aí vai levar a bordoada pra caramba, vai aprender muito ao longo da vida. Verso 16. De quem todo o corpo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, nós. Bem ajustado e unido entre si pelo auxílio ou pela colaboração de todas as conjunturas. O dedinho não pode ficar sem ele. Não pode mandar o dedinho embora. Não pode mandar, não pode nada. O corpo inteiro tem que funcionar bem. Que se ajudam mutuamente. Não vou citar o nome de ninguém aqui, mas cada um de nós. Quando você for fazer algo, pense que aquilo que você está fazendo tem que colaborar para o crescimento da igreja. Está me ouvindo aí, pessoal, na internet? Não é viver a sua vida. Não mexe na minha habitação, eu estou na graça. Você tem que ser um exemplo, a ponta. Você está no meio do corpo. Segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Muito forte, né? A sabedoria constante no evangelho da incircuncisão é um mecanismo perfeito. Aqui é como se fosse uma engrenagem. Você já viu uma engrenagem bem complexa? Já viu aqueles desenhos de engrenagem, aquelas rodinhas que uma junta na outra? E aquilo funciona, que é uma beleza? Relógio. Reloginho. Relógio suíço. Abre ele e vê a engrenagem dele, um negócio assim absurdo. Absurdo. Se você botar uma sujeirinha ali dentro, travou a engrenagem.
A engrenagem tem que funcionar perfeitamente. Em amor, eita, que beleza. E unidade. Unidade é todo mundo falando? O mesmo. Pensando? O mesmo. Crendo? O mesmo. Falando? O mesmo. Vivendo? O mesmo. Mesmo é mesmo. Não é mais ou menos o mesmo. É o mesmo. Cada um de nós pertence a esta engrenagem. Você recebe? Sim. Agora pode falar. Eu pertenço. À engrenagem. Do Evangelho. Da incircuncisão. Dado a Paulo. E aí encerramos dizendo que esta engrenagem e o sucesso desta engrenagem depende do perfeito funcionamento de cada parte, através do seu dom e cooperação. Cooperar é o quê? Isso aqui é um prédio chamado co-work. O que quer dizer co-work? Trabalhando junto. As salinhas lá em cima, todo mundo trabalha, cada um na sua salinha, junto, no mesmo prédio. Isso aqui. O que é uma engrenagem da graça? Todo mundo trabalhando em benefício do mesmo. Família da fé. Não existe mensagem melhor do que esta para encerrar o nosso ano de 2024. Porque em 2025 não vai mudar nada. É daqui em outra glória. Tá bom, pessoal? Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.